Olá, pessoal. Estou entrando aqui e hoje a gente vai falar com Mariana sobre fisioterapia nos Estados Unidos. Oi, Mariana. Peraí, deixa eu tentar aqui. Mariana tá vindo. Esperar o pessoal entrar. Falta um minutinho. Mariana tá entrando. Olá, Mariana. Olá, tudo bom? Tudo bom? Como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo, Finalmente. tudo bem? Gente, pessoal, Mariana estava aí, a gente estava no dilema se cancelava, se adiava, né, a live por causa de um furacão que foi bater onde Mariana tá. Tá tudo bem. Mariana, explica aí como foi esse negócio e tudo que aconteceu. Mas a gente hoje quase que adiava essa live, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre revalidação do diploma para todo mundo que é fisioterapeuta. E hoje eu quero agradecer a Mariana pela disponibilidade que você tem, pelo seu tempo, para passar essas informações para todo mundo que também quer seguir a mesma carreira que você, né? São colegas seus no Brasil que se formaram em fisioterapia e que pretendem vir para os Estados Unidos e seguir essa carreira. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Então, meu nome é Mariana, eu sou fisioterapeuta, né, formada no Brasil e há 3 anos eu moro nos Estados Unidos, né, passei pelo processo de validação da minha licença. Graças a Deus a luz voltou hoje, só a gente pôde fazer essa live. Ah, Onde é então, que você está, Mariana? eu tô em Bermuda, que é aquela ilha, né, do lado dos Estados Unidos, visitando a minha sogra. Aí a gente chegou aqui no sábado, na segunda de madrugada bateu o furacão, a gente ficou sem água, sem luz. Então agora finalmente tudo voltou ao Graças a Deus. normal, para a gente poder estar juntos aqui. Eu estava preocupada, então graças a Deus deu tudo certo. E, e é isso. O que mais Ai, que que eu... coisa boa, que coisa boa. A gente está aqui hoje assim para tentar passar, dar aqui uma luz para o pessoal, mas eu acho muito interessante se você puder falar um pouquinho de como foi a sua trajetória até você ter a licença e estar atuando aqui, como foi que começou esse processo de revalidação, né, para as pessoas se situarem um pouquinho e entender como foi o Sim. seu na sua no seu lugar, né? Como foi que aconteceu da sua vez que você começou? Como foi que começou? Se você já tinha essa ideia antes que começou o processo, se aconteceu depois, como é que foi? Então, eu nunca pensei que eu ia levar esse rumo na minha vida. Não foi nada planejado. Então, o que aconteceu foi que eu conheci, né, hoje meu marido, na época meu namorado, no Brasil, e ele é americano. Então, a gente começou a namorar e aí ele voltou para os Estados Unidos. E aí eu comecei a me informar sobre o processo, porque aí a gente estava, né, pensando o que a gente ia fazer, se ele ia voltar para o Brasil, se eu ia ir para os Estados Unidos. Então, a gente pesquisou e decidimos que eu ia. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre como é que seria o processo para eu poder atuar na minha profissão, né, aqui nos Estados Unidos. E aí começou a longa jornada. Então, eu comecei o processo em si em março de 2017 e ele foi completamente finalizado em janeiro desse ano. Então, foi um tempinho aí, temos uma jornada para discutir hoje. Assim, mas não necessariamente todo mundo precisa passar esse tempo todo, né? Você foi Não. porque você foi step by step, você teve a vontade, já estava aqui quando começou, então eu acho que vai ser bem legal. A gente tem até conversado anteriormente, que vai ser bem legal para quem tem essa vontade, pode encurtar esse período, né? Tendo essas informações em mãos que você está aqui hoje disposta para passar para o pessoal, porque assim, quando cria vontade, né? Precisa então tomar algumas atitudes, entrar em alguns processos, né? E você foi fazendo essa da maneira passo a passo, né? Você já tinha tudo nas suas mãos. Né? Então, o que eu Sim. acho bacana é isso, é a gente poder passar para as pessoas que têm essa vontade de forma mais prática, né? Como é que funciona na realidade para que elas possam começar esse processo e gastar menos tempo, né? Porque todo imigrante, né, que chega aqui nos Estados Unidos, em cada profissão que tem a intenção de imigrar, né, vir para os Estados Unidos, mas também quer continuar na sua área, né? Muitos querem continuar trabalhando na mesma área e algumas profissões precisam dessa revalidação, né? Então, Principalmente a área da saúde, né?
Exatamente, né? Porque tem algumas profissões que é uma linguagem internacional e não precisa muito disso, mas a maioria da área da saúde você precisa passar, pelo menos equiparar o diploma. Então, eu sei que você me falou que também nem sempre você precisa voltar para estudar, né? Em determinadas situações. Então, você já contou um pouquinho como foi o seu processo, de que durou um tempinho, né? Mas como é que você conseguiu essas informações, todas as informações? Como é que foi acontecendo para você? Então, eu comecei pesquisando na internet, né? E aí eu achei um grupo no Facebook que me ajudou muito, que eu sugiro para todo mundo que está com vontade de entender melhor como é que funciona ou, né, conseguir mais informações. O grupo se chama Fisioterapeutas nos Estados Unidos. E lá, esse grupo já existe há anos, então tem muita informação, posts antigos de perguntas. Então, se tu procurar lá na ferramenta de pesquisa do grupo, tu acha informação, muita informação sobre muitos tópicos. Então, isso foi, acho que, fundamental para tirar várias dúvidas. E então seria o grupo, aí sites, a FCCPT, que é o órgão que valida, né, a nossa diploma, fccpt.org. Depois eu deixo, né, os endereços aqui para quem tiver interesse. E eles são responsáveis pela validação e todos os estados aceitam a validação feita pela FCCPT. Existem outros órgãos também, mas eles são bem organizados e aceitos por todos os estados, então não tem erro. E a FSBPT, que aí é a Federation of State Boards of Physical Therapy. E aí eles também têm todas as informações sobre a prova final, o passo a passo, os requerimentos, então lá também tem bastante informação. Então, acho que esses foram os 3 lugares que eu mais procurei, que mais tem informações relevantes. Tá, então você não precisa escolher primeiro o estado. O estado não é Preciso. ou é. Sim, então a primeira coisa que tu tem que decidir é qual estado que tu quer aplicar para ter a tua licença, porque aí cada estado muda e tem requerimentos diferentes. Então, já desde o início do processo, para te aplicar, tu já tem que saber qual é o tipo de processo que tu vai fazer de acordo com o estado. Então, quando tu entra no site da FCCPT, que tu vai usar para começar a aplicação, tu já tem que saber se tu quer o Type 1 ou se tu quer o ECR, que é o Educational Credential Review. Então, dependendo do teu estado, tu vai precisar de um ou de outro. Então, já antes de começar, tu já tem que ir lá na FCCPT e ler e se informar qual que é o que o teu estado exige, e aí já aplicar corretamente, porque depois tu pode descobrir que tu aplicou errado, tu gastou, é caro. Na época eu paguei, não me lembro mais quanto, 800, 900 dólares a aplicação, e aí, né, tem que garantir que tu tá fazendo certo, para não depois descobrir que perdeu tempo e dinheiro. Então, o primeiro passo é, com certeza, escolher o estado e identificar quais são os requerimentos do estado que tu quer aplicar. Tá, e aí tem formas diversas da aplicação, é como você falou, escolher o que seria essa Isso. diferença. Então, assim, por exemplo, o meu estado, que é o Tennessee, e são poucos os estados que exigem, acho que é ele mais uns 10, eles exigem o Type 1, que é um tipo que é um pouco mais exigente, que eles exigem o TOEFL. Então, mesmo para quem não precisa de visto, normalmente quem precisa de visto pelo processo tem que fazer o Type 1. Quem não precisa de visto, normalmente faz o ECR, que é o Educational Credential Reviews, que é o mais simples, digamos. Mas o meu estado pediu o Type 1 só para licença. Então, mesmo que eu não precise não precisava do visto, eu tive que fazer aquele tipo, porque o meu estado exigia aquele. Então, naquele específico tipo, eu tive que fazer o TOEFL. Tem outros estados que não exigem o TOEFL, né? Então, tem essa é a principal diferença. O ECR é só tu aplica, manda teu currículo, toda a tua grade, né, curricular, tudo que tu estudou, e aí eles já avaliam. E o Type 1, tu precisa do TOEFL primeiro, para eles poderem avaliar. Então, essa é a principal diferença. Ah, legal. Então, assim, primeiro você vai escolher o estado, depois você tem o Type 1 e Type 2, em todos os estados. Basicamente, todos os estados existem essas duas possibilidades ou alguns estados têm? Então, por exemplo, o meu estado só aceita o Type 1.
Ah, tá. E aquele outro, o ECR, é o que a maioria dos estados exigem, que aí não exigem o TOEFL, né? Então eu escolhi o bom que precisava do TOEFL antes de começar o processo todo. Então, antes Então de é você só mandar uma exigência. diploma, Então assim, como que funciona? Para eles olharem teus documentos e avaliarem teus documentos, tu tem que conseguir a nota do TOEFL antes. tá, Então, o que complica um pouco o processo para quem não tem um inglês fluente, no caso. certo. E a nota do TOEFL pode variar também de estado para estado, o Isso, aí. requerimento. Uhum. Cada Tá. estado faz a sua regra. Tá. E assim, mandou essa prova do TOEFL, aí depois eles dão ok para você mandar o restante dos seus documentos. Quem manda, Então, aí, você ou a universidade? então, aí que tá. Aí já outra dica. Tu pode começar a mandar os documentos e fazer todo o processo antes de ter o TOEFL, porque todo esse processo de envia documento para colhe documento, envia, traduz, isso vão meses, né? Então, enquanto isso, tu vai estudando para o TOEFL, porque tu só precisa de fato da nota quando eles estão com os documentos todos prontos e esperando para começar a avaliação. Então, já aí é outra dica é essa. Começou o processo, já adianta todos os documentos, porque isso é uma parte chata que leva bastante tempo, porque tu tem que ir na faculdade, aí tu vai pedir toda a tua grade curricular, histórico escolar, a ementa de cada disciplina, tudo. Então, qualquer curso que tu tenha feito em faculdade conta. Cursos de extensão não conta, então nem adianta mandar. Mas tudo que foi feito pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo que é feito em faculdade, ligado à faculdade, conta. Então, eu fui lá na minha faculdade, pedi. Aí o meu conselho também, que é o CREFITO, né, de fisioterapia, tem que ir lá, pegar alguns documentos na faculdade, juntar tudo. E aí eles exigem que a faculdade mande. Então, na maioria dos casos, a faculdade não manda, mas a gente lacra o envelope, eles colocam o endereço lá, eu vou lá no correio e mando, mas tem que ser com o endereço de remetente da faculdade, né, e lacrado por eles, eles lacram o envelope, aí manda tudo. Chegando nos Estados Unidos, eles vão digitalizar tudo e te mandar a cópia digitalizada pedindo a tradução. Tá. E aí você é responsável por contratar um tradutor juramentado e traduzir toda a tua documentação. Então, essa parte é cara, né? E demorada. Então, enquanto isso, se tu tem o requerimento do TOEFL, já vai estudando, porque a prova é difícil, né? Tá, então você não manda tudo junto, você não manda o TOEFL junto com as traduções, Não, né? É uma etapa não. atrás da outra. Então, tudo requer assim, a gente Isso. tem que receber, dar o recebido, e aí depois você recebe a Xerox, a cópia para poder mandar traduzir, não pode mandar tudo de uma vez. Isso, aí perde documento no meio do caminho. Então, esse vai e volta, aí tem que esperar o tradutor, né, terminar o trabalho, porque é muitos documentos. Então, aí vão pelo menos uns 6 meses, eu acredito, ou alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente quanto tempo demorou. Mas já pode calcular aí alguns bons meses para todo esse processo finalizar. E aí, quando tu acabar, aí sim tu tem que, né? No meu caso, tive que estar com o TOEFL na mão para poder começar a avaliação, porque mesmo que tu mandou os documentos, traduziu, tudo isso, se tu não tem a nota, no meu caso, no meu estado, eles não iam começar a avaliação. Aí, depois que eu consegui a nota do TOEFL e mandei, aí eles já começaram a avaliação, e aí já prepara mais uns 6 meses, pelo menos, que é o que estava levando na minha época, só para eles avaliarem e falarem quais são as tuas deficiências com relação ao currículo americano. Então, Seis aí já. meses é o tempo, você acha que é o razoável que eles pedem em todo o estado para poder avaliar? Eles lhe dizem isso, quanto tempo eles Isso. precisam para Uhum, análise? Tá, isso. bacana. Então aí você já salva 6 meses se você ainda precisar se preparar. Uhum. Tá, legal. Então, aí tu já calcula que já vai quase um ano do processo. Então, é muita burocracia, muita envia documento, espera. E aí, nesse tempo, o que é inteligente é tu saber se o teu estado já exige o TOEFL, já vai estudando, porque essa, para mim, foi a parte mais difícil. Porque quem não mora, né, aqui, é muito difícil conseguir a fluência para conseguir a nota que eles pedem. Uhum. Então, eu acho muito difícil para um brasileiro que a gente faz cursinho de inglês, tem aquele inglês básico, meia boca, para conseguir a nota, eu ralei.
E é como a Então, gente conversou, né? Essa prova do TOEFL é uma prova de aprender como fazer o TOEFL. Então, você tem que parar um mês, 2 meses, que seja, para praticar como fazer a prova, não é? Não é nem saber o inglês. A gente estava até falando. Tem muita gente que sabe inglês, sabe muito bem, até fluente, mas vai fazer uma prova do TOEFL e não consegue a nota que está querendo porque não sabe como é que funciona a prova, né? Então, realmente, precisa se dedicar um pouquinho para a prova. E a pessoa, às vezes, nem precisa ter essa proficiência toda. Precisa saber fazer a prova, como é que ela é feita, o tempo, né? é rápido, né? A prova é muito rápida, então, principalmente a parte do speaking, que eu acho que é a mais difícil, tem 15 segundos para pensar, 30 segundos para pensar. Então é o improviso, né? Então, é, essa é uma parte delicada do processo. E aí a prática influencia muito. Então, assim, depois de toda essa análise, você pode mandar o TOEFL, até né, na finalização da equivalência. E aí, depois disso, como é que funciona? Aí, quando eu recebi o report deles, passando quais eram as matérias que eu estava em deficiência, eu fiz essas matérias online. No meu caso, as matérias que eu precisei tinham disponíveis em cursos online, então para mim foi mais tranquilo, não tive que esperar um semestre começar, ir para uma faculdade, pagar, que é caro. Então eu consegui fazer tudo virtual, o que para mim foi muito bom, economizou tempo, economizou dinheiro. Eu também fiz um CLAP, que é uma prova que tem algumas matérias, por exemplo, línguas. Tem um site deles que tem todas as matérias que eles permitem tu fazer essa prova para provar a tua proficiência, digamos. Então, se tu estuda sozinho, só vai lá e faz uma prova. Se tu passa, tu ganha os créditos referentes ao semestre. Então, isso é Então, um jeito também de economizar dinheiro e tempo. Então, eu fiz de espanhol, que eu precisava uma de humanas. Então, para gente, espanhol é mais fácil. Eu peguei, estudei sozinha, fiz a prova, passei. Então, não tive que ir para a faculdade, não tive que gastar dinheiro. Eu consegui tudo material de graça para estudar. O teste não foi caro. Então, isso é um caminho fácil também que tu consegue cortar aí para economizar tempo e dinheiro no processo. tá, você que recebe essa notícia, ó, você precisa pagar essa e essa matéria para que o seu diploma seja equivalente, não é assim que acontece? Uhum. Isso. Isso pode mudar de estado para estado, por exemplo, se você aplicou para dois, podia ser que em determinado estado você já fosse equivalente, não precisasse dessas matérias extras? Então, depende qual é a ferramenta que eles avaliam. Então, por exemplo, essa ferramenta muda de acordo com o ano de graduação. Então, Tá. eu me graduei em 2011. Eles usam o Coursework Tool, que eles chamam, o CWT 5, no meu caso. Quem se formou depois disso, eu não me lembro exatamente a partir de qual ano, mas aí já uso 6. Tá, Antes disso, talvez. uso 4. Então, conforme o teu ano e conforme o estado. Então, Tá. por exemplo, assim, o meu estado, ele usou 5. Mas tem estados que não importa qual é o ano que tu se formou, eles querem o mais atual, que é o 6. Então, Tá. isso varia muito, né, de estado para estado, mas a regra geral é de acordo com o ano de formação. E o que pode acontecer é que muitos estão trocando para o mais atual também. Então, às vezes, tem que Tá. cumprir os requerimentos dos dois ou só um de acordo com o estado. Tá, entendi, legal. Então, mas assim, então a depender, podia ser que seu diploma já fosse equivalente e você partisse para fazer a prova daí? Isso, pode ser que quando tu manda tudo, né? Se tu for muito sortudo, vem tudo equivalente, o que é bem difícil. Eu acho que eu nunca vi Ah, ninguém é. ter essa equivalência direto. Principalmente com essa versão nova, eles têm mais exigências e mais matérias, porque o Legal. curso também aqui está evoluindo, né? Eles estão com nível de doutorado na formação, então tem um pouco mais de carga horária. Então, quem precisa cumprir o mais atual vai ter que provavelmente ter mais carga horária e precisar de mais matérias do que quem tem que cumprir os mais antigos. Entendi. Mas assim, como é que você descobriu que existia essa flexibilidade de você fazer online para ter essa equivalência? Isso é fácil do aplicante identificar onde é que pode pagar essas matérias, se tem que ser fisicamente, se pode ser online, se a pessoa está no Brasil, a pessoa consegue também? Consegue fazer do Brasil, consegue fazer de qualquer lugar, se puder fazer online. E tudo isso eu descobri pelo grupo do Facebook, porque lá o pessoal compartilha as experiências, né? Todo mundo fala, alguém precisou da matéria X, aonde que fez, foi aceito, não foi aceito.
Então, o pessoal troca muita informação lá, o que é bem legal desse grupo. Ah, entendi. Entendi. Assim, assim, eu pergunto isso porque quem está no Brasil, às vezes, aqui no perfil da Imigrael, a gente tem pessoas que estão fazendo o processo de imigração, então já quer entrar aqui com Green Card. Então, essas pessoas, se começarem aí, pode ganhar um bom tempo, né? E, de repente, se existir alguma matéria que a pessoa pode pagar online, já vem quase que resolvida, né? Chega aqui e aí é a melhor das opções, Dos né? cenários, Então, com certeza, eu indico para quem não tem um suporte financeiro ou não tem alguém que ajude aqui nos Estados Unidos, ou não tem condições de trabalhar, não tem visto, começar tudo do Brasil e fazer o máximo que puder do Brasil enquanto tu está trabalhando lá e juntando dinheiro, do que vir e ver o que dá aqui. Porque daí aqui, né, tem que ter um visto de trabalho para se sustentar. Tudo é caro pra gente, né? O dólar é caro, o nosso real não vale nada. Então, o que eu aconselho é estudar todo o passo a passo e fazer o máximo que conseguir do Brasil. E aí, no momento que precisar vir ou precisar fazer a prova, o que demora até chegar nesse ponto, vai economizando, vai juntando dinheiro e vai estudando o processo para não perder tempo, não dar nenhum passo em falso, né? Enfim. Eu recebi algumas perguntas antes, inclusive, da nossa live na semana passada, que eu até anotei aqui, que são de pessoas que estão mais ou menos nesse processo. E aí uma das perguntas foi se a pessoa tem se a pós que você tem no Brasil, por exemplo, você tem a graduação e tem uma pós em fisioterapia. Isso você conta na hora da equivalência, porque você acha que pode diminuir quando for feita essa equiparação dos diplomas? Sim, conta. Se a pós foi vinculada com uma universidade, o que normalmente eu acho que né? Conta. Então, às vezes, até tem um número mínimo de créditos. Conta como crédito, mesmo que não seja o crédito específico que tu precise, de repente, mas vai somando o número de créditos, porque tem que ter um número mínimo. Então, tudo que tu mandar ajuda. Eu mandei tudo que eu tinha para tentar diminuir o máximo de matérias que tu precisa fazer extras, né? Tem algum critério também em relação às universidades que as pessoas fazem no Brasil? Por exemplo, a graduação em fisioterapia. Existe algum critério que a sua graduação tem que ser feita em algum tipo de universidade, alguma coisa do tipo? Não. Eles vão avaliar independente, né? O que tu mandar, os documentos que tu mandar, eles vão ser avaliados. Então, não tem nenhuma exigência Tá. nesse A outra sentido. pergunta, eu acho que você já até respondeu, porque na maioria das profissões, cada estado tem um board que eles indicam para a pessoa fazer o processo. Então, acho que você já tocou nesse assunto, que para fisioterapia é uma só. Então, tem o federal e tem cada estado. Então, tu quer terminar de falar do processo? A gente vai responder essa pergunta. Tá, pode ser. Então, assim, depois que tu fez as matérias que eles pediram, tu reaplica para reavaliação. Então, ali normalmente vai uns 3 meses. E aí, quando tu recebe a equivalência, o que normalmente acontece, se tu cumpriu todos os requisitos, depois que tu tem equivalência, aí o processo tu vai aplicar no teu estado. Então, eu vou no board do Tennessee e eu vejo quais são os requerimentos lá para começar meu processo. Aí eu mando toda a documentação, aí eles recebem, falam, ok, cumpriu todos os requisitos, agora tu pode se inscrever no site dos boards federal, que é o FSBPT que eu falei antes, e aí lá o estado te permite se inscrever para fazer a prova final, que é por aquele site, o federal, né, dos estados todos, o que manda em todos os estados. Então lá tu se inscreve para a prova. Aí tu submete mais uma documentação que eles pedem, e aí eles te liberam para fazer o NPT, que é a prova final da fisioterapia, né? Que nem a OAB do Direito do Brasil, é a prova da fisioterapia que todos os fisioterapeutas, inclusive americanos, todo mundo que acaba a faculdade tem que fazer essa prova, que aí é o conteúdo da faculdade inteira para conseguir a licença, né? Então, esse também é um dos passos mais difíceis para gente estrangeiro, que a prova é muito rápida. Então, a maioria das pessoas, assim, não consegue passar de primeira. E aí tem estados que limitam o número de tentativas, tem que também ver isso. Mas, de modo geral, esse é o processo.
E aí depois tu recebe a liberação, faz a prova, passou na prova, aí vai conseguir, dependendo do estado, licença temporária ou definitiva. No meu caso foi temporária. Eu tive que fazer 500 horas de estágio supervisionado. E aí depois disso, o teu supervisor preenche mais um documento para tu conseguir a licença definitiva. E O aí que é que muda finalizou. para ser definitiva ou temporária? Então, é só porque no início tu tem que ter um supervisor que assine todas as tuas evoluções, avaliações, para garantir que tu está fazendo tudo certinho. E aí, depois disso, tu fica independente. Aí tu pode assinar todos os teus documentos, não precisa de ninguém coassinando contigo. Tu pode ter teu próprio negócio, tu pode ser diretor de clínica, aí tu tá livre das restrições. Quando tu é provisória, tua licença, tem que ter alguém sempre assinando, te supervisionando. Tu não pode ser diretor de nenhuma clínica, tu não pode ter teu próprio negócio. Tu tem que ficar naquelas regras ali para eles garantirem que tu tá sendo treinado, digamos assim. É como se fosse um treinamento, né? Uhum. Com a supervisão, para você E, poder. e, e, de novo, isso foi só no meu estado. Tem estados que não têm essa exigência. Que Ah, tu já tá. se forma e ganha a licença definitiva já na hora. Então, o meu estado foi... Eu passei na prova em abril do ano passado. A minha licença provisória só chegou em setembro. E Certo. aí eu consegui a definitiva em janeiro. Então, sempre tem todo esse meio tempo de espera de burocracia. Aí cumprir a licença provisória e aí ganhar a definitiva. Então, por isso que no meu caso demorou também, porque o meu estado é meio chatinho nas exigências. Tem estados que é mais fácil, é mais rápido, não tem tantas exigências. Então, aí o processo vai mais fácil. Entendi, entendi. Em relação à prova, Mariana, assim, como é que você pode explicar para o pessoal o que é que cai nessas provas, se é difícil, se é uma prova, duas provas, como é que é a preparação? Você falou já um pouquinho que tem cursos para ajudar, né? Isso, então, isso é outra coisa que eu aconselho muito enquanto está esperando teus documentos para serem avaliados, preparar para essa prova, principalmente quem já está há mais tempo fora da faculdade, que já se formou há mais tempo, eu aconselho 6 meses de estudo intensivo. Foi o que eu fiz, consegui passar de primeira, e eu acho que isso foi essencial, porque são muitas coisinhas específicas, são muitos detalhes, cai leis, cai ética, caem gráficos, caem várias coisas também que não são, que a gente não está acostumado no Brasil, que são assuntos diferentes que eu tive que estudar aqui, aprender aqui, e para se acostumar também com a nomenclatura, os nomes de músculo, tudo é diferente, né? Então, e também para treinar muita prova prática, porque a prova é muito rápida, eu não me lembro se são 3 horas e meia, 4 horas de prova, num ritmo super rápido, então eu acho que esse é outro problema de quem não consegue passar, porque não tem tempo de pensar muito, é olhar e responder. Então, fazer muita prova prática, simulados, essas coisas. Ajuda. E eu assisti 3 meses de aula, assim, todo dia, eram 3, 4 horas de aula por dia, tarefa, simulado. E então a preparação é intensa. Então, acho que isso é outro passo que com certeza não espera receber a aprovação para fazer a prova para começar a estudar, porque se quiser passar de primeira, tem que realmente focar e estudar. No mínimo 3 meses, eu aconselho, o ideal seriam 6 meses, se a pessoa tiver como, né? Entendi, entendi. Então é bacana também saber isso. Assim, o prazo de estudar você aconselha de 3 a 6, né? Porque quem ainda não começou nada e quer se planejar, sabendo, eu preciso separar um tempo para estudar, eu preciso mandar a documentação leva tanto tempo, então eu posso encaixar Uhum. esse estudo aqui no meio. Né? Tudo isso para acelerar o E processo, se for o caso, né? eu acho que é importante a pessoa ter em mente essas timelines de quanto tempo cada parte do processo demora para conseguir se planejar. Então, tu sabe que no começo, uns 5, 6 meses vai ser só a parte de documentação. Tá. Depois disso, mais uns 6 meses só para esperar a avaliação. Aí tu Uhum. vai fazer mais quantos meses de matérias até conseguir cumprir tudo que eles pedem. Depois, mais 3 meses só para reavaliação. Aí entra com o estado no processo no board do estado. Aí mais 1 ou 2 meses até tu conseguir a liberação, eles receberem teus documentos, né? Tudo demora. E aí a prova acontece em 4 vezes no ano. Então não é 4. sempre que tem Sim. prova. Então aí tu já tem que estar nesse meio tempo estudando e planejando quando é que tu vai fazer a prova.
Então, tem em mente tudo isso e nesses gaps que tu fica lá esperando a burocracia, vai ver se tem que estudar para o TOEFL, vai ver se vai se preparar para o exame final, né? Então, acho que isso é bem importante. Tá, você falou que existem algumas matériazinhas específicas, mas isso é uma matéria que a pessoa já pode começar a buscar se preparar com antecedência, ou também depende do estado. Tem matérias que é de cunho estadual, que o fisioterapeuta vai precisar fazer na prova, ou todas são referentes à matéria da fisioterapia mesmo, relativa à É, área. então, a grande maioria é relativa à área. Existem estados que têm prova de leis do estado, que aí é uma coisa separada, que no Tennessee não tem, mas na Flórida, por exemplo, tem, que é uma prova só de leis, que aí é específico do estado. Mas, de modo geral, não tem como tu saber o que eles vão pedir, a não ser que tu conheça alguém. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu tinha alguém que eu conhecia da minha faculdade que se formou num ano parecido com o meu, e ela me passou a avaliação que eles passaram para ela. Então, eu consegui adiantar porque eu já sabia, porque o nosso era igual. Então, eu sabia o que eu ia precisar. Então, de repente, vale a pena ir no Facebook e perguntar: tem alguém que se formou em tal ano na faculdade tal e que já tenha conseguido, né, o report da FCCPT, que aí tu consegue adiantar. Mas se não for assim, é muito difícil tu saber o que eles vão pedir. Porque cada currículo é diferente, cada faculdade tem um currículo diferente, então tu não Sim. sabe o que se eu fiz é o mesmo que tu fez, sei lá, em São Paulo, no norte, no sul, né? Cada matéria, cada faculdade tem uma ementa diferente. Tá, então, isso, entendi. Assim, a prova vai ser, então, ela vai ser voltada também um pouco para aquela equivalência, ou é a prova que todo mundo faz, como você falou, para ter a licença? Qual prova tu diz? A prova final, o É, NPT? a Ah, prova. tá. Essa prova daí é relacionado a todo o conteúdo da faculdade dos Estados Unidos, no caso, né? Sim. Então, aí é igual para todo mundo. Essa é igual para todo mundo porque é baseada no currículo americano. Então, tu vai estudar o que eles estudaram na faculdade deles aqui. E aí a prova é com relação a isso. E você teve facilidade, assim, o que você achou da prova? Fácil, difícil, enfim. Olha, eu achei que ela é muito específica, tem muitos detalhes e muitas coisas que a gente não estuda no Brasil. Então, se eu não tivesse feito o curso preparatório, eu não ia conseguir. E fazer muito simulado para treinar o tempo. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil para a gente, que não é a nossa primeira língua. A gente demora um pouco mais para pensar, raciocinar e responder. Então, mas assim, nada que se tu se preparar bem, fazer bastante simulado, estudar as respostas, que eles têm uns cursos bem bons de preparação e provas que dizem a letra A tá errado por causa disso, disso e disso. A letra B tá certo por causa disso, disso e disso. Você vai E aí tu vai aprendendo, né, na construindo prática. o teu raciocínio clínico. Aí ajuda Legal. bastante. Legal. E os cursos são online, preparatórios? Quem está no Brasil consegue acesso a essas matérias? Consegue, aham. Tem bastante Ah, curso online. bacana. Enfim, aí depois dessa prova, que é a última, Aí passou na prova, ganhou a licença, e aí trabalhar, né? Aí, dependendo do estado, se precisa licença provisória, tem que achar uma clínica que te aceite para fazer essas horas. Mas a gente consegue atender igual, cobrar igual. A única coisa é que precisa de mais alguém para coassinar, né? Então, aí tá? o próximo passo é mercado de trabalho. É mercado de trabalho. Tá, então antes de passar para esse parte do mercado de trabalho, só uma diferença. A gente está falando aqui da possibilidade do pessoal que já vem com o Green Card. Esse tipo de aplicação é para quem tem o Green Card, né? É, Existe outra possibilidade sem ser o Green Card para trilhar esse mesmo caminho, porque assim, aqui a gente fala muito do EB2NW, que é um tipo de visto que dá o Green Card, né? Pela sua qualificação, pela sua graduação, enfim. Aí essas pessoas já vêm com o Green Card, conseguem fazer todo esse caminho. Mas se não for pelo Green Card, a gente sabe que tem empresas, sponsors e tal, que faz a sua contratação, mas você precisa ter a licença antes para que essas empresas que estão dispostas a fazer sua contratação lhe contratem. E aí fica um pouco diferente, né, o processo para essas pessoas que querem obter a licença.
Você sabe, a gente pode passar aqui para o pessoal só qual é essa diferença? Ok, você não vai entrar nos Estados Unidos comunicar, mas você quer de toda forma que uma empresa faça a sua contratação e lhe traga para os Estados Unidos. O que é que muda para essa pessoa obter a licença? Então, aí na hora que tu for começar o processo no site da FCCPT, que a gente falou antes, que é o órgão que avalia o currículo, existe um tipo de aplicação específico para quem precisa de visto. Aí, nesse caso, eles vão fazer, a aplicação se chama o Type 1, que é a mesma que eu fiz, só que a minha era para licença e essa é para imigração mesmo. Então, eles têm mais exigências, a carga horária é maior, tem que cumprir o último currículo. Então, eu fiz os 5, né? Por causa do meu ano de graduação. Se eu quisesse o visto, eu ia ter que fazer os 5 e os 6. Eu ia ter que cumprir mais créditos. E aí tem que ter o doutorado. Essa que é a parte mais difícil, porque a minha equivalência foi mestrado. Mas aqui, como eles estão se formando com nível de doutorado, essa última ferramenta de avaliação, que é o CWT6, eles exigem doutorado. Então, aí a pessoa que quer vai ter que cumprir mais matérias, mais créditos, é um pouco mais difícil, mais trabalhoso, mais difícil. Prolonga, então, né? Porque você talvez tenha que pagar mais matérias. E aí tem que fazer o TOEFL com certeza. Então, existem estados, por exemplo, a Flórida não exige o TOEFL. Se eu não precisasse de visto, eu ia fazer pela Flórida, eu ia passar numa boa, não ia ter que me estressar com o TOEFL. Se eu quero ir para a Flórida e eu preciso de visto, eu tenho que fazer o TOEFL antes de começar o processo. Ah, tá. Então, ele tem essas diferenças nas exigências. Tem mais exigências. É um pouquinho mais difícil do que o processo para quem não precisa do visto. Entendi. Legal. Em relação me fugiu agora exatamente o que eu ia perguntar, porque eu estava procurando aqui umas perguntas que as pessoas estão fazendo, e aí alguém me fez, onde é que você fez as suas matérias? Já passou aqui para cima. Em que universidade? Eu tinha 3 matérias que eu fiz é PRI. Eles falam que é PRI, é uma universidade das Filipinas, que no grupo eles deram uma dica que era aceito, e que eram 3 meses só de aula online. Eu consegui fazer tudo rapidinho, foi simples, rápido e foi barato, e foi aceito. Então, antes de tu ir fazer em alguma universidade, tenta descobrir se a FCCPT está aceitando, e lá naquele grupo do Facebook que eu aconselho aí para tentar descobrir essas informações, que tem sempre gente postando, procurando, enfim. Eu fiz lá no meu caso, e eu sei que hoje estavam já comentando no grupo, que eu vi por cima, que tem alguma matéria da PRI que eles não aceitam mais. Então, sempre é bom se atualizar, porque as coisas vão mudando, né? Então, antes de fazer, garante ou manda um e-mail para a FCCPT perguntando, para não correr o risco de ir lá fazer, e aí depois eles não aceitam, né? Porque então, também existe essa possibilidade. Não é o Estado que vai determinar, assim, qual é a universidade que você vai querer, né? Você só tem que ver se a universidade que você escolheu é aceita. É esse órgão que avalia, o FCCPT, é que vai decidir se aceita ou não. Então, eu sempre sugiro falar com eles antes de se inscrever e fazer o curso, para saber se é aceito. Antes de você me falar do mercado de trabalho, me diz uma coisa. Se você escolher um estado para fazer todo o seu processo de revalidação, você tirou a sua licença em um estado X, existe a possibilidade de reciprocidade com outro estado? Como é que funciona se você hoje decide se mudar? Exige. Então, tem um compacto que tem, eu não me lembro quantos de cabeça, mas são 20 e poucos estados que eles participam desse compacto, que facilita para tirar licença em outros estados. A única diferença para a gente que é de fora é que, por exemplo, assim, se eu tirei a minha licença na Flórida, que não precisa fazer licença provisória, se tu vier para o Tennessee e o Tennessee exige que tu faça essas horas de licença provisória, tu vai ter que cumprir os requisitos que são diferentes. Então, tu não precisa fazer a prova de novo, a prova final, o NPT, mas tu tem que cumprir os requisitos do estado. Mas tu consegue transferir de forma geral, tu consegue, tem que só ver quais são as diferenças dos requerimentos. Que nem eu, se eu fosse querer mudar para a Flórida, eles têm prova de leis. No Tennessee não tem. Então eu ia ter que fazer a prova de leis da Flórida, que é um requisito diferente. Tá, e aí você fazia só essa diferença, recebia licença para atuar aqui?
Uhum, isso. Tá. E você não tem aquela história do temporário. Por exemplo, se você já é uma licenciada e autônoma, né? Você pode fazer tudo só. Quando você vem para cá, continua da mesma forma? Sim, a não ser que isso, no caso da Flórida, sim. Por exemplo, eu sei que a Califórnia, não tenho certeza de cabeça, mas eles também exigem a licença provisória. E se eles exigissem mais horas do que o Tennessee, possivelmente ia ter que cumprir mais horas porque eles pedem. Então, às vezes tem algumas diferenças que aí tu tem que só dar uma investigada antes, mas de modo geral, o bom é que a nota de corte da prova final é igual para todos os estados. Então, se tu passou na prova, que é o mais difícil, tu não tem que repetir. São só Ah, as diferenças entre os estados. então isso é muito bacana, isso é importante. É. Legal, legal. Então, assim, me fala agora um pouquinho do mercado de trabalho, é um assunto que todo mundo quer saber também. Como é o mercado de trabalho para fisioterapia, quando você compara com o Brasil, como é que você está satisfeita aqui? Enfim, você acha que é um investimento que vale a pena se alguém que está querendo fazer essa mudança? Como é que você está sentindo isso agora que você já é uma licenciada autônoma aí? Então, mercado de trabalho é fácil de conseguir emprego, tem bastante oferta, tem bastante vaga. Então, tem sempre gente postando que está precisando, né, de fisioterapeuta. Então, quanto a isso, eu acho que é bem tranquilo, é bem fácil de conseguir. Base salarial varia, pessoas, pelo menos assim, aqui no Tennessee, pessoas que se formaram, varia entre 65 mil a 70 mil inicial, e aí vai aumentando. E pessoas mais experientes podem ganhar 80, 85, 95 mil, e depende por ano, né? E depende muito também da área. Então, a minha área, que é outpatient, que é uma clínica, né, separado fora do hospital, como uma clínica de ortopedia no Brasil. É a que menos ganha, é a que ganha pior, digamos. Se tu quer trabalhar no hospital ou ir na casa, né, oferecer home health, ganham mais. Então, tu tem outras opções que ganha mais do que o outpatient. Então, esse salário inicial que eu falei é para trabalhar em clínicas de ortopedia, que é o que a maioria dos físios querem, né? Que é a opção, um valor mais baixo. Mas é um salário considerado muito bom para os americanos. Tu consegue viver muito bem. Aqui o custo de vida é mais baixo, na minha opinião, do que no Brasil. Então, tu consegue fazer muito mais com o teu dinheiro do que no Brasil. Então, tu tem um padrão de vida bom e ganha mais do que a média, né? Então, é considerado uma profissão boa e tu vai viver bem, não vai ser rico, mas vai viver bem, né? Não vai ganhar talvez os six figures. Talvez se tu tiver uma clínica, se tu for um empreendedor, se tu trabalhar um trabalho normal, contratado para alguém, dificilmente tu vai passar esse número de 100 mil. Mas se tu tiver uma clínica, se tu fizer algo diferente, se tu trabalhar mais horas, tu consegue. Tá, e quais são as especialidades que você acha que você vê aí que tem essa diferença, que dá uma diferença da remuneração para os fisioterapeutas? Existem algumas especialidades que você acha que são superiores em relação a outras? Você falou aí a que ganha menos e qual é a que ganha Uhum. mais? Então, por exemplo, na minha área, né? Não faz muita diferença, por exemplo, se eu tenho o curso do Mackenzie, o curso do Mulligan, que são cursos mais direcionados para ortopedia, terapia manual, enfim, não vai mudar muito o teu salário. Ele é mais ou menos igual para todo mundo. Agora, o que eu acho que ganha mais é home health, com certeza. Então, é geriatria, né? Atendimento para idosos, trabalhar em hospitais. Então, a especialização em si, eu acredito que seja geriatria, ou nem precisa, na verdade, eles não contratam muito por especialização. Eu não vejo muita diferença. Meio que o salário é meio que parecido, assim, para todo mundo. A diferença é, por exemplo, assim, se eu vou ser diretora da clínica, eu vou ganhar mais. Tá, Mas um fisioterapeuta, eu posso ter várias especialidades e vou ganhar a mesma coisa que alguém que começou, se a gente começou juntos, né, digamos assim, na mesma época, na clínica, mas eu tenho mais especializações que o outro, eu não vou ganhar mais por causa disso, tá. necessariamente.
Tá. Não varia Uma muito. coisa que eu observei nas outras profissões é que muda muito o valor também de estado para estado. Tem estado que a gente vê profissões que oferecem quase o dobro. Então, você sabe algum estado que para fisioterapia tá acima dessa média? Califórnia ganha muito bem, mas o custo de vida na Califórnia é Mais alto. muito mais caro. Então, no final, eu não sei se o teu poder aquisitivo Fica é muito maior. maior, entendeu? Entendeu? Porque muda muito conforme o custo de vida. Nova York ganha melhor também, mas, de novo, o custo é muito Custo mais de caro. vida. Aqui, a média, uns 75 mil, talvez, 75, 80, mas o custo de vida não é tão caro. Então, no final, fica meio que Entendi. equivalente, ó, eu acredito. Entendi. Legal, legal. Ah, e assim, eu tenho algumas perguntas aqui, mas me fala alguma coisa que você acha super interessante. O pessoal que vai ver essa live, eu vou deixar gravada aqui. Para o pessoal que está nessa batalha, está tentando fazer todos os processos de revalidação, o que é que você acha importante assim, passar para eles ah, como motivação para que eles consigam continuar aí nesse percurso? Ó, eu acho que o importante é estudar bastante sobre o processo, se preparar para não ter nenhuma surpresa no futuro e daí ficar frustrado, eu não sabia que tinha isso, que ia ter aquilo. Então já se preparar mentalmente para o processo e não perder tempo. Eu acho que isso é bem importante. Juntar bastante dinheiro, porque tudo é caro, né? Para aplicar é caro, o TOEFL é caro, o NPT é caro, o curso preparatório é caro. Então, já assim, já estudar o curso, saber quanto tempo cada fase demora e mais ou menos o custo, para saber que quando tu começar, né, tu vai até o fim. Então, assim, já ter bem conhecido, bem sabido pelo que tu vai passar antes de começar. Uhum. E só se mudar quando tiver no final, né? Eu, no meu caso, eu vim mais no começo do meu processo, mas eu tinha alguém que estava me dando suporte, que me ajudava financeiramente. Então, eu tive essa condição de logo começar a trabalhar. E para as pessoas que não têm essa condição, faz do Brasil, estuda Começa do muito Brasil. inglês, faz curso preparatório, vai trabalhando, né? Normal, e fazendo isso ao mesmo tempo, tentando juntar dinheiro e estudando, porque eu acho que isso vai fazer bastante diferença para o pessoal conseguir concluir o processo, né? Então, acho que isso é bem importante. Tá, deixa eu então só passar a última pergunta que eu tenho aqui para você, Mariana. Alguém fez essa pergunta sobre a empresa de fazer equivalência. Fala que cada board aceita uma, que é uma confusão, que não entendeu Uhum, direito, mas viu que tem a FCCPT, que é a que uhum, aceita em todos, né? uhum. Mas aí tem uma grande diferença de preço, porque o FCCPT cobra mais de US$ 1.000 e as outras ficam em torno de 500. Então, Sim. como é que é isso, assim, para a pessoa escolher? Então, por exemplo, assim, se tu entrar no site do Tennessee, que é o meu estado, lá eles vão te dizer quais são as agências que eles aceitam a validação. Eu poderia ter feito pela ICD, que é uma outra que o Tennessee também aceita. Só que aí, por exemplo, eu decidi fazer pela FCCPT porque, como eles são aceitos em todos os estados, se eu quiser, por exemplo, mudar a minha equivalência em outro estado, e vai que o estado não aceita o que foi avaliado antes, eu não queria correr esse risco, então eu preferi fazer por eles. Mas eu confesso que no meio do processo eu estava tão impaciente que estava demorando tanto que eu comparava com os outros órgãos que eram muito mais rápidos e mais baratos, que me dava muita vontade de trocar, de fazer com os outros. Então, eu não sei com certeza, por exemplo, se eu fosse mudar de estado, se eles aceitariam essa avaliação desse outro órgão ou não. Então, como Ah, eu preferi garantir, eu fiz com eles. Mas tem toda a uma, lógica. vale a pena dar uma pesquisada, se seria aceito ou não. Eu só não quis correr o risco e eu fiz pelo que todo mundo faz, Que aceita que em todos infeliz. os lugares, né? Isso. Entendi. Então, Faz sentido, como seguro, né? Você optou por aquele que isso. aceita em todos do que pagar mais barato e se decidir mudar, não ter que fazer tudo de novo. Então, como Bacana. eu não tinha certeza disso, eu preferi desse jeito. Mas a pessoa pode pesquisar, de repente, lá no Facebook, perguntar se alguém
já passou por essa experiência. Eu sei que a grande maioria faz com o FCCPT, mas tem gente lá no grupo que faz com outras agências. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Ah, entendi. Muito legal. Ah, deixa eu ver aqui só se tem alguma pergunta. Gostaria de saber como fazer. A gente tá na live falando tudo como fazer. Ah, eu vou deixar salva essa live, tá? Tô perguntando aqui se vai ficar salva. Vai ficar salva, você consegue ver desde o começo, tá, Rodrigues? Então, assim, vou deixar salva. Ah, eu sei que o pessoal depois vai vir, vai ter dúvidas. Então, eu também vou deixar aqui o Instagram da Mariana, tá, Mariana, na descrição do nosso Sim, vídeo. claro. E ela que já fez aqui, que já tá aqui disposta a tá ajudando aqui todo mundo. Agradeço mais uma vez a você, Mariana, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E parabéns aí pelo seu percurso, porque você conseguiu e agora você tá agora na ativa, né? De forma autônoma. Parabéns pela perseverança, né? E parabéns pelas suas conquistas. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, pessoal, também Eu que agradeço. por vocês estarem aqui escutando a gente. Eu que agradeço o convite e pessoal que tiver dúvida, fico muito feliz em poder ajudar, porque eu sei como o processo é difícil. Eu passei por cada fase, procurando informação, então quando tem alguém que já fez, fica mais fácil. Então fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu sempre recebo perguntas do pessoal para tentar dar um norte, saber o que faz, por onde começa, e enfim. A gente também pode deixar, não sei como, né? Talvez nos comentários os links dos sites. E qualquer dúvida, estou à disposição. Se você me passa, eu coloco na descrição, então. Show, Mariana. Obrigadíssima. Obrigada, pessoal. Então, até mais. Eu vou deixar aqui gravada. Um beijo. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, Tchau. Mariana.